Você já percebeu como alguns homens conseguem atenção sem esforço, enquanto outros tentam de tudo e são ignorados? A diferença não está no que dizem, está no que calam. Existe um padrão de comportamento que a maioria dos homens desconhece completamente, e as mulheres percebem em segundos. Nos próximos minutos, vou revelar algo que você não vai conseguir desver. Não é sobre técnicas, não é sobre frases decoradas, é sobre presença. E se você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas ainda assim é ignorado, o problema não é você ser insuficiente. É você estar operando com as regras erradas. A atração não funciona por lógica. Ela funciona por algo que poucos homens entendem. E quando você entende isso, tudo muda, fique até o final. Porque o que vou mostrar separa quem reage de quem observa. A maioria dos homens acredita que precisa provar valor. Então eles falam, explicam, justificam, mostram conquistas, contam histórias, tentam impressionar. E quanto mais fazem isso, menos atenção recebem. Porque estão operando dentro de uma lógica que não existe no campo da atração. Eles acreditam que atração é negociação, que se apresentarem argumentos suficientes, vão conquistar interesse. Mas a atração nunca foi racional, é emocional. E emoção não se convence, ela se desperta. Observe isso. Quando você tenta convencer alguém de que é interessante, você já está admitindo que não acredita ser. E essa dúvida silenciosa é percebida. As mulheres têm um radar emocional extremamente apurado. Elas não escutam apenas suas palavras. Elas leem sua energia, sua postura, seu silêncio e, principalmente, suas necessidades não ditas. Quando você precisa de validação, ela sente. Quando você está tentando impressionar, ela sabe. E isso desativa qualquer possibilidade de atração real. Poucos percebem. Mas existe uma hierarquia invisível em toda interação. Quem precisa menos, domina. Quem está disposto a perder, vence. Quem não tenta controlar, lidera. Isso não é jogo. É dinâmica. E a dinâmica sempre favorece quem está centrado, não quem está ansioso. A ansiedade busca resultado. A presença cria resultado. E presença não se ensaia. Ela se conquista através do autodomínio. A filosofia estoica nos ensina algo fundamental. Você não controla o que os outros sentem, mas controla completamente como você reage. E é nessa reação, ou na ausência dela, que mora seu poder. Um homem que não se desestabiliza diante da rejeição, que não se inflama diante da provocação, que não se encolhe diante da indiferença, esse homem projeta algo raro, estabilidade. E estabilidade é magnética, porque vivemos em um mundo de pessoas emocionalmente instáveis, reagindo o tempo todo, buscando validação externa, tentando provar algo. Quando você para de tentar, algo interessante acontece. Você começa a observar. E na observação, você enxerga padrões. Percebe que certas mulheres testam para ver se você desmorona. Outras provocam para medir sua firmeza. Algumas ignoram para verificar se você vai perseguir. E todas, sem exceção, estão avaliando uma coisa. Você se mantém ou você se dobra? A verdade desconfortável é esta. A atração não acontece porque você é perfeito. Ela acontece porque você é consistente. Porque você não muda seu comportamento baseado na reação dela. Porque você não se perde tentando agradar. Você permanece. E essa permanência, esse eixo interno que não se move, é o que cria respeito. E sem respeito, não existe atração sustentável. Volte aqui. Isso importa. A maioria dos homens perde antes mesmo de começar, porque eles entram na interação já derrotados. Já acreditando que precisam conquistar algo. Já operando a partir da escassez. E escassez repele. Sempre. Não importa o quanto você tente disfarçar. A energia de "eu preciso que isso dê certo" é sentida. E é fatal. Agora observe o oposto. Um homem que não precisa que dê certo. Que está bem se ela ficar, e bem se ela sair. Que não está tentando preencher um vazio interno com atenção feminina. Esse homem não precisa de técnicas. Porque ele já tem o que realmente importa. Presença própria. Ele não está competindo. Ele está sendo. E ser é infinitamente mais poderoso do que tentar. Existe um jogo acontecendo. Um jogo que a maioria joga inconscientemente. E nesse jogo quem está desesperado perde. Quem está tentando demais perde. Quem está explicando demais perde. Porque tudo isso comunica uma única coisa: insegurança. E insegurança é o assassino silencioso da atração. Não é sobre ser arrogante. É sobre ser suficiente. Suficiente para si mesmo, de forma que a presença dela seja desejada, mas não necessária. Quando você entende isso, você para de perseguir. E curiosamente, é aí que você começa a ser notado, porque você se torna diferente. Você não está reagindo como os outros 95% dos homens. Você não está competindo pela atenção dela. Você está simplesmente presente, consciente, observador. E isso por si só já cria uma dinâmica completamente diferente. Uma dinâmica onde você não está tentando vencer. Você já venceu, porque você não está jogando o jogo dela. Você está no seu próprio jogo.
E isso muda tudo. Agora vamos fundo. Existe algo que as mulheres nunca vão te contar abertamente, mas que elas sentem com clareza absoluta. Elas não se atraem pelo que você diz. Elas se atraem pelo que você transmite quando não está dizendo nada. O silêncio de um homem centrado diz mais do que 1000 palavras de alguém ansioso. Porque o silêncio revela controle. E controle é atraente. Não controle sobre ela. Controle sobre você mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você já viu um homem falando sem parar, tentando preencher cada segundo de silêncio, fazendo piadas forçadas, buscando aprovação? E o que isso comunica? Desconforto, medo de ser rejeitado, necessidade de ser aceito. E tudo isso afasta, porque demonstra que ele não está confortável consigo mesmo, que ele precisa da reação dela para se sentir bem. E isso inverte a polaridade da atração. Uma mulher se sente atraída quando percebe que você não precisa dela para se validar. Quando você está bem sozinho. Quando sua paz interna não depende de ela sorrir, responder ou validar. Essa independência emocional é rara. E por ser rara, é valiosa. A maioria dos homens entrega seu poder emocional nas primeiras frases. Eles buscam sinais de aprovação. Ajustam o comportamento baseado na reação dela. E com isso, perdem a única coisa que realmente importava. A própria centralidade. Os estoicos entendiam algo profundo. O que está sob seu controle é interno. Seu caráter, suas escolhas, suas reações. Tudo o mais, incluindo se ela vai gostar de você ou não, está fora do seu controle. E tentar controlar o que está fora do seu alcance é a raiz de todo sofrimento. Então, o que um homem sábio faz? Ele foca no que pode controlar, sua presença, sua postura, seu equilíbrio, e deixa os resultados seguirem naturalmente. Aqui está o erro masculino mais comum: achar que precisa fazer algo extraordinário para ser notado. Então eles exageram, forçam carisma, tentam ser engraçados, contam histórias impressionantes, e tudo isso é teatro. E ela percebe, porque mulheres são leitoras de energia. Elas sentem autenticidade, e elas sentem fingimento. Não importa o quão bem você atue. Se não é genuíno, ela vai sentir a dissonância. E a dissonância quebra a atração. Observe isso com atenção. As duas palavras mais poderosas que você pode usar não são complexas, não são técnicas, não são manipulativas, são simples, diretas, e funcionam porque carregam presença, mas não vou revelá-las ainda. Antes, você precisa entender por que elas funcionam. Porque sem o contexto certo, elas são apenas palavras. Com o contexto certo, elas são uma chave. O que torna essas palavras poderosas não é o som delas, é a energia por trás delas. É o estado interno de quem as pronuncia. É a certeza silenciosa de que você não está tentando nada. Você está apenas sendo direto, honesto, presente. E isso, em um mundo cheio de homens inseguros tentando impressionar, é devastadoramente atraente. Vamos usar uma metáfora estoica moderna. Imagine um rochedo na beira do mar. As ondas batem, ventos sopram, tempestades chegam. E o rochedo permanece, não reage, não se move, não tenta se defender. Simplesmente é. E com o tempo as ondas se acalmam ao redor dele. Não porque ele lutou, mas porque ele permaneceu. Essa é a presença masculina verdadeira. Você não precisa brigar por atenção. Você precisa ser estável o suficiente para que ela naturalmente gravite em sua direção. Poucos percebem, mas a atração feminina não é linear. Ela não aumenta porque você fez mais coisas certas. Ela aumenta porque você para de fazer coisas erradas. E a maior coisa errada que os homens fazem? Demonstrar necessidade. Toda vez que você busca validação, você diminui. Toda vez que você se mantém centrado, você expande. É simples, mas não é fácil. Porque exige autodomínio. Volte aqui. Isso importa mais do que você imagina. As duas palavras que vou revelar só funcionam se você entender este princípio. Palavras sem presença são vazias. Presença sem necessidade é poder. Quando você junta os dois, você cria impacto. Não porque você está manipulando, mas porque você está sendo real. E realidade em um mundo de máscaras é magnética. Agora as duas palavras. Eu percebi. Simples assim. Mas veja o que elas fazem. Quando você diz eu percebi seguido de algo verdadeiro sobre ela, algo que ela própria talvez não tenha notado, você está demonstrando atenção real. Não atenção superficial. Atenção profunda. Você não está elogiando. Você está observando. E observação verdadeira, sem agenda, é rara. É por isso que ela desarma. Eu percebi que você muda de assunto quando alguém te elogia. Eu percebi que você sorri diferente quando fala de algo que realmente importa. Eu percebi que você não gosta de barulho. Você gosta de intensidade. Veja a diferença. Você não está tentando agradar, você está vendo. E ser vista, verdadeiramente vista, sem julgamento, sem agenda, sem necessidade, isso cria conexão instantânea, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira invisível. E quando alguém realmente as vê, elas sentem.
Mas aqui está o segredo final. Essas palavras só funcionam se você realmente percebeu. Se você está apenas repetindo uma técnica, ela vai sentir e vai rejeitar. Mas se você genuinamente observa, se você está presente o suficiente para notar detalhes, se você não está tão perdido na sua própria ansiedade que consegue ver quem ela realmente é, aí sim, eu percebi, se torna devastador. Este é o caminho. Não o caminho do homem que tenta, mas do homem que observa, que permanece, que não se dobra, e que ao permanecer naturalmente atrai. Porque presença sempre vence performance. Sempre. E quando você entende isso, você nunca mais volta a jogar o jogo antigo. Você cria o seu próprio. E nesse jogo você já é suficiente. Isto é sabedoria milenar. Não para agradar, mas para despertar.